Olá, alunos! Cheguei para mais uma aula, mas essa aula, pessoal, é a aula de revisão geral da unidade 2. Então, estejam preparados para a gente fazer aqui um apurado, né, dos principais pontos abordados nas aulas, né, para daqui a pouco você fazer uma excelente avaliação. Então, o meu diretor corta agora para a telinha, no qual agora eu vou estar falando para vocês dos temas nos quais a gente vai estar abordando para essa revisão geral dentro da unidade 2, tá bom? Então, a gente vai estar falando para essa avaliação, vocês precisam ter domínio da teoria de Lamarck, Darwin, das evidências evolutivas, dos mecanismos de especiação, adaptação dos seres vivos, parte 1 e parte 2. A aula da teoria de Lamarck corresponde à aula 19.1, tá bom? Então, para essa aula, o que é interessante que vocês saibam? A teoria do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Dentro dessa aula, pessoal, a gente tem que saber, né, entender o que seria essa teoria do uso e desuso. Para quê? Para a gente poder comparar ela com a teoria de Charles Darwin. Primeiro ponto, pessoal, eu vou até pedir para o meu diretor aqui cortar para mim. Isso, agora sim. Vocês estão percebendo aqui, né, em cima dessas lâminas aqui, que a gente tem o quê? A girafa, né? Por quê? Porque essa teoria do uso e desuso de Lamarck, ela está relacionada ao quê? Que quanto mais o indivíduo, ele usa um órgão, mais esse órgão tende o quê? A desenvolver. E uma vez que esse órgão desenvolva, que é o caso aqui do pescoço da girafa, porque acreditava-se o quê? Que as girafas tinham os pescoços curtos e conforme elas necessitavam se alimentar de árvores altas, da copa das árvores, elas fizeram uso de quê? Do seu pescoço e por isso o seu pescoço alongou. Então, conforme ela foi usando o seu pescoço foi alongando. E posteriormente, para sua descendência, né, essa modificação do pescoço foi passado para sua geração. Então, as próximas girafas, elas já nasciam de pescoço longo. Óbvio que essa teoria, ela não é a teoria aceita, mas foi a primeira teoria que tentou, digamos assim, evidenciar a evolução, a modificação dos seres. E outro ponto também, acreditava-se, por exemplo, que as serpentes, elas tinham o quê? Elas tinham patas, mas o fato delas não usarem as patas atrofiaram e a gente chegou a conhecer a serpente como ela é hoje. Então, isso aí é alguns dos pontos dentro da teoria, né, do uso e desuso, como vocês podem ver nessa aula aí. E assim, essa lei, então, corta de novo para a telinha, meu diretor, para eu fazer a leitura aqui. Então, essa lei, ela diz o quê? Que o uso e desuso dos diferentes órgãos alterariam características do corpo e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Então, isso quer dizer o quê? De tanto que a girafa teve que esticar o seu pescoço, as próximas girafas já nasciam de pescoço longo. Então, assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Um outro ponto também, que é fundamental nessas teorias de Lamarck, né, que dentro do que a gente sabe, que no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que ela se desenvolva e o desuso, que eu dei o exemplo aí da serpente, faz com que o quê? Esse mesmo órgão, ele se atrofie, deixe de existir, tá? Segundo a lei do uso e desuso. E assim, pessoal, como eu exemplifiquei para vocês, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores, mais alto o pescoço, acabou o quê? Crescendo, tá? E outro ponto dentro da lei, das teorias de Lamarck, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, Lamarck, ele afirmava que o meio ambiente,
ele estava permanentemente sofrendo modificações e evoluções. É como se o meio, pessoal, influenciasse aquele indivíduo a fazer com que aquele pescoço dele alongasse, tá? E logo, né, o corpo dos seres vivos possuía a capacidade de transformação com o objetivo de se adaptar às mudanças do meio ambiente. As transformações adquiridas por uma espécie seriam o quê? Transmitidas aos seus descendentes. Então, primeiro ponto que vocês não podem esquecer, pessoal. Lei do uso e desuso, teoria o quê? Lamarckista. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos também envolve o quê? A teoria de Lamarck. Agora, chegamos aonde? Na aula 20, onde eu abordo o quê, professora? As teorias de Darwin. Dentro dessa aula, abordou-se o quê? O tema da seleção natural e também do neodarwinismo, que é o que a gente vai estar abordando dentro dessa aula. A teoria da seleção natural. Isso quer dizer o quê, gente? Que características favoráveis em um determinado ambiente, elas tendem o quê? A permanecer. Então, o indivíduo, ele tendo uma característica favorável naquele ambiente, sendo bem adaptado, aquela característica, ela tende o quê? A permanecer e, consequentemente, aquele indivíduo, ele vai o quê? Passar aquela característica para os seus próximos descendentes. São características favoráveis ao meio, elas tendem a permanecer. Não é à toa que vem, né, até uma ideia, uma frase que fala assim, os mais aptos tendem o quê? A sobreviver ao meio, que é justamente o que reforça a teoria da seleção natural. E quando eu falo do neodarwinismo, eu já estou falando da teoria que fala, né, integra essas ideias de Darwin, tá? Mas nesse caso aqui, com o conhecimento da genética moderna, da variabilidade genética, de mutações que podem acontecer ao longo do desenvolvimento de indivíduos de uma população, né, que pode estar alterando ali a morfologia, o comportamento daquela população, até mesmo gerando uma nova espécie. Então é um dos pontos aí do neodarwinismo. E é um neodarwinismo, como eu falei para vocês, ele integra a teoria da seleção natural mais a genética moderna. E Darwin, né, já voltando aqui para a seleção natural, Darwin ele percebeu que características favoráveis ao ambiente tornam-se mais comuns em gerações o quê? Sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem. Aí, ao mesmo tempo em que características desfavoráveis hereditárias tornam-se o quê? Menos comuns. Então, pessoal, aquela ideia do Lamarck, quando a gente pensa na girafa mais uma vez, a gente pode dizer o quê? Que existia tanto girafas de pescoços curtos quanto girafas de pescoços longos. Só que as que sobreviveram, as que se adaptaram ao meio, que conseguiram passar essa característica à sua descendência, foram as girafas de pescoços longos, tá bom? Mais um ponto aí. E um outro ponto aqui, com relação a essa diferença, né, que Lamarck, ele acreditava o quê? Na lei do uso e desuso. Então, a girafa tinha o pescoço curto, como vocês veem na imagem, mas de tanto ela esticar o pescoço para se alimentar das folhas, da copa das árvores, o pescoço cresceu. Lei do uso e desuso. E já a lei da seleção natural, existiam tanto girafas de pescoço longo, como girafas de pescoço curto. Só que as de pescoço longo foi o quê? Foi favorecida naquele ambiente. E elas conseguiram o quê? Elas conseguiram se adaptar e transmitir essa característica aos seus descendentes. Então, a gente fala da seleção natural, né? Dentro de uma comunidade de girafas, as girafas de pescoço longo conseguiram se adaptar melhor que as girafas de pescoços curtos. Então, o que eu entendo? Que as de pescoços curtos, elas foram se extinguindo, ficando apenas girafas de pescoços longos
como as que a gente conhece hoje. Lei, seleção natural, teoria da seleção natural. Então, sempre associar lei do uso e desuso a Lamarck e seleção natural ao Darwin. E quando você vê alguma coisa relacionada ao neodarwinismo, associar a teoria da seleção natural mais a genética moderna. Prosseguindo aqui, vou falar agora das evidências evolutivas que fazem parte da aula 22.1, onde foi abordado essas outras temáticas, homologia, analogia e os órgãos vestigiais. Quando eu falo de evidências evolutivas, pessoal, eu estou falando o quê? De prova são provas da evolução biológica. A gente já viu, a questão dos fósseis. Dentro de evidências evolutivas, a gente tem os fósseis, que são, registros de que houve uma mudança. E também vamos ter a questão das estruturas de órgãos, que é o que eu vou exemplificar agora, dentro da evidência evolutiva, quando a gente fala de órgãos homólogos e órgãos análogos. O que eu tenho que saber de diferença? Qual é a diferença entre o homólogo para o análogo, professora? É que o homólogo, estruturas homólogas, elas possuem a mesma origem. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem o mesmo ancestral comum, tá bom? Um exemplo aí, braço humano e a asa de um morcego. A gente sabe que o braço humano e a asa de um morcego, eles possuem o quê? Funções distintas. Mas o que faz com que eles sejam homólogos é o quê? É a ancestralidade comum. Então, eles possuem um ancestral comum. A mesma origem embrionária. Então, essa é a característica de homólogos. E um outro ponto, quando eu falo de analogia ou órgãos análogos, eu estou falando de quê? De órgãos que têm a mesma função. Asa de um inseto com o quê? Com a asa de um morcego. Os dois servem para quê? Para voar, certo? Mas nesse caso, eles têm a mesma função, mas a origem embrionária, ela é distinta, diferente, tá? É só um exemplo aí. E além dos órgãos homólogos e análogos, também foi falado sobre o quê? Sobre os órgãos vestigiais, que são estruturas atrofiadas que possuem pouca ou nenhuma função, que é o caso aqui, do apêndice humano, que em herbívoros como o coelho, ele é bastante o quê? Desenvolvido. E aqui, pessoal, quando eu falo aqui de homologia, a gente tem aqui a estrutura do golfinho, o braço humano e a asa do morcego. Então, essas três estruturas aqui que vocês estão vendo, elas possuem o quê? A mesma origem embrionária, embora, apresente o quê? Funções distintas. A asa de morcego para o voo, a nadadeira do golfinho para o nado e o braço humano, apresentam o quê? Funções distintas, porém, a mesma origem embrionária. Quando eu falo de analogia, eu estou falando de quê? De estruturas que possuem a mesma função, que é o exemplo aqui da asa do inseto com a asa da ave. As duas, estruturas têm a função de fazer com que aquele indivíduo voe, porém, a origem embrionária, ela é o quê? Ela é distinta, diferente, tá bom? E os órgãos vestigiais eu também já falei para vocês. E o que eu entendo por homologia, pessoal? A semelhança entre estruturas de diferentes organismos. É só a gente pensar em o braço humano com a nadadeira de um golfinho, devido unicamente à mesma origem embriológica. E as estruturas homólogas podem exercer ou não a mesma função, A asa do morcego com a nadadeira de um golfinho. Podem ou não exercer a mesma função. E já se tratando de analogia, ela refere-se à semelhança morfológica entre as estruturas em função de quê? De adaptação à execução da mesma função. Mais uma vez, a asa de uma ave com a asa de um inseto. Podem até ter a mesma
semelhança morfológica, a mesma função que é o voo, mas a origem embrionária, ela é distinta. Prosseguindo aqui, já chegamos agora na aula 25.1, onde a gente fala do mecanismo de especiação. Mas antes, vocês têm que saber o quê? Que a especiação, pessoal, ela é um processo evolutivo de formação de novas espécies. Isso aí vocês não podem esquecer. E dentro desse mecanismo a gente tem a anagênese e a cladogênese, né? São dois mecanismos que influenciam na especiação das espécies. E a gente tem a cladogênese, deixa eu mostrar aqui, onde a gente vai ter uma população, né, uma divisão de uma população em duas. E geralmente nessa população, essa divisão dessa população aqui em duas, elas podem acontecer devido a eventos geográficos. Um exemplo aí. E eu vou ter também a anagênese, ou anagênese, que já seria o quê, professora? É uma evolução linear, como vocês conseguem ver aqui na imagem, já é uma evolução linear e contínua, digamos assim, né, de uma espécie. E essa evolução que pode gerar uma especiação, uma nova espécie, ela está relacionada ao quê? A mecanismos como a mutação, que pode estar gerando, né, essa nova formação de espécies. Né? A anagênese ocorre quando uma espécie origina outra ao longo do tempo, né, que eu acabei de citar, e a cladogênese corresponde a um processo evolutivo que gera ramificações nas linhagens de organismos ao longo da sua história evolutiva e implica obrigatoriamente em especiação biológica. Já a aula 27.1, ela vai tratar sobre a adaptação dos seres vivos. E dentro dessa aula, né, a gente tem um conceito da adaptação. A adaptação é fácil, né, pessoal? Mecanismos nos quais aquele indivíduo ele vai se adaptar ao meio. Dentro dessa aula, a gente abordou a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é quando o indivíduo ele se assemelha-se ao quê? Ao ambiente onde ele vive. E o mimetismo é quando eu tenho um indivíduo que ele vai o quê? Ele vai se assemelhar a outra espécie, a outro indivíduo. Né? Ele tem essa semelhança. É só a gente pensar no caso de borboletas, né? Tem borboletas que são tóxicas, que se assemelham com borboletas que não são tóxicas. Outro exemplo de mimetismo, falsa coral, coral verdadeira. E dentro, né, dessas adaptações dos seres vivos, a gente tem o quê? Dentro da camuflagem, eu tenho dois tipos de camuflagem. A homocromia, que está relacionada, pessoal, à cor do indivíduo, e a homotipia está relacionada ao quê? A forma, semelhança do indivíduo ao meio. Exemplo de homotipia, o bicho folha, o bicho pau, ele se assemelha ao quê? Ao ambiente, ao meio. No caso da cor, homocromia, né? A cor que vai estar se assemelhando ao ambiente. É um dos exemplos aqui de camuflagem. Quando eu falo de mimetismo, eu estou falando de quê? De espécies, tá? Que vão se parecer com outras espécies de indivíduo. Dentro do mimetismo, eu tenho três tipos. O mimetismo batesiano, que eu tenho o quê? Uma espécie inofensiva que vai imitar a espécie tóxica. Exemplo, falsa coral com a coral verdadeira. Quando eu tenho aqui o mimetismo do tipo mulleriano, isso quer dizer o quê, professora? Que eu vou ter duas espécies perigosas ou tóxicas que se aparentam entre si, apresentam semelhança. E quando eu falo do mimetismo do tipo pecamiano, eu estou falando do quê? Que eu vou ter um predador que vai imitar algo inofensivo para a captura da sua presa. Então, às vezes, a gente pode ter um predador que vai parecer com uma flor. E aí, ele consegue, né, através dessa adaptação, capturar suas presas. Além do mecanismo de adaptação, a gente tem que outros mecanismos, né, relacionados, que é o mecanismo de alimentação, reprodução e também o mecanismo do ambiente. Quando eu falo de mecanismo de alimentação, eu estou falando de adaptações que vão ajudar os seres vivos ao quê? A se alimentar, a obter alimento.
tem a ver com os dentes afiados do indivíduo, a língua longa, né, para capturar a sua presa. Quando eu falo aqui da reprodução, eu estou falando o quê? De tipos de adaptações que ajudam o indivíduo a se reproduzir. Exemplo, né, indivíduos que possuem uma cor muito forte, um canto muito bonito. Isso aí o quê? É para atrair quem? Atrair, né, a espécie. É atração, né, a questão de atrair o parceiro sexual. E quando eu falo aqui do mecanismo de ambiente, eu estou falando do quê? Eu estou falando de indivíduos que vão se adaptar de acordo com o ambiente que vive. Por exemplo, a pelagem espessas em animais. É o exemplo aí do urso polar, né? Ele vive em um ambiente o quê? Muito frio. Então, ele precisa ter muitos pelos para que ele possa o quê? Se proteger do frio. No caso aí dos cactos, os cactos, eles não vão ter folhas, mas eles vão possuir o quê? Eles vão conseguir armazenar água. Então, são adaptações, até mesmo os espinhos que existem no cacto ali também é uma forma adaptativa daquele indivíduo sobreviver no meio. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Desejo a vocês uma boa avaliação, boa prova. Preste atenção, leia todas as instruções, leia as alternativas com atenção e até mais.